Olá, amigo taxista, o Lisandro que está falando, começando aqui uma experiência nova, que é uma gravação de podcast, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, e hoje a gente vai estar abordando assuntos do táxi, e ninguém melhor aí para começar com esse podcast, com o meu amigo, meu parceiro, Dr. Alisson Pituco, taxista, amigo do taxista. A gente vai estar aqui conversando com ele, batendo um papo com ele, abordando questões jurídicas, questões que é do dia a dia do taxista. E eu gostaria que o Alisson, que ele se apresentasse. Tá? Quem é o Alisson, de onde é que o Alisson veio, que cidade que é gaúcho, é de Porto Alegre. O que tu faz, Alisson? Conta para nós aí. Bom, primeiramente quero agradecer aqui o Lisandro para a honra de estar nesse primeiro podcast, né, um novo formato aí de apresentação das demandas que a gente fez, de tudo que a gente fez aí no táxi nos últimos anos. Bom, quem é o Alisson? O Alisson, quase que um retirante lá de Santa Catarina, vim para Porto Alegre aí com 9 anos aí para estudar e para trabalhar. Já fui comerciante, já tive confeitaria, já tive outras atividades, e até um dia desses, meu irmão tinha táxi e eu entrei para o setor de táxis. E tu era fazendeiro lá em Santa Catarina? Não era fazendeiro, era agricultor mesmo lá. Deixou algumas terras lá? Deixamos ainda. Minha mãe tem umas terras lá fora ainda. Ah, bom, então tem um subsídio lá. Então. Tem alguma coisa lá para... Não é muita coisa, mas temos lá. Coisa boa, isso aí. É. E Alisson, abordando aí algum assunto do táxi que a gente tem vivido aí, uma luta mais intensa depois que entrou os aplicativos, né? No final do ano passado, 2023, foi vinculado na imprensa, né? Várias mídias, RBS, Band, entre outras, a melhora no serviço do táxi. Tá? Ele apresentou uma melhora, reconhecido isso, inclusive pela imprensa, pela mídia, quer dizer, é um reflexo do que a população enxerga. O que tu atribui? Bom, Lisandro, aí vamos voltar lá, recordar e viver, como se diz. A legislação de 2018, ali a gente colocou várias emendas ali naquela legislação, como toxicológico, a questão das transferências. Acho que a questão das transferências foi um marco importante no setor de táxis, que ali é que possibilitou a questão da oxigenação do sistema. Então, ali a gente trabalhou aquela questão. A prefeitura, a IPTC ali na época não tinham muito essa visão, mas nós conseguimos provar, como A mais B, de que isso seria uma saída interessante para o modal, oxigenar o sistema, colocar gente nova para dentro do sistema. E isso funcionou muito bem. Vários autorizatários, mais de 1.200 transferências. A gente teve alguns embates, Ministério Público e tal, participei ativamente dessa questão. Foi 1.200 transferências? 1.200 nós estamos agora. Desde quando? 2019 teve 15 ainda na época lá do Marquesan, e na época agora do Melo temos mais de 1.100 aí, 1.100 e boa poucas. Parte então foi feita de 2021 para cá. Perfeita, foi lá uma promessa do Melo que está sendo cumprida aí até hoje. Tá, mas não tinha trancado o STF, não tinha trancado? Tinha trancado, a gente tinha a DIN 5337 lá, e o STF trancou. Porém, muitos taxistas lembram que a gente assinou um termo lá na época da transferência dizendo que, caso o STF viesse a dizer que era inconstitucional, teria que voltar ao status quo, ou seja, teria que voltar às transferências. Porém, o STF avançou e modulou aquela questão, e ficamos com as transferências aí em aberto até abril de 2025, ou seja, a gente terá transferências até abril de 2025. Então, se atentem aí, taxistas, quem quiser transferir aí para o seu filho, para o seu sobrinho, faça até abril de 2025. Essa informação é muito importante. A única garantia que a gente tem hoje é que até abril de 2025 poderemos transferir para herdeiros, terceiros, sucessão. Então a gente tem um leque bem interessante aí por enquanto. Tá. Mas essas transferências, Alisson, o STF modulou, autorizou essa janela só em 2023, né?
E nós já vínhamos transferindo desde 2021. Tá? A EPTC aceitou de boa, assim, transferir? Não, isso aí foi, a gente costurou lá com a PGM, me recordo muito bem, Roberto. O procurador Roberto, o Janta, Lisandro, a gente sentou numa mesa lá e o procurador disse assim, não, vamos fazer as transferências, depois se der algum problema lá no STF a gente ajusta. Então, a gente conseguiu muitas transferências naquele período ali. Exato. Então, a gente, na verdade, a cidade de Porto Alegre, com essa medida, com esse entendimento da Procuradoria, foi um entendimento que o doutor Alisson até levou, que era que não tinha modulado, ou seja, não tinha uma decisão do STF com data, mais ou menos isso, né? Não tinha um trânsito em julgado, ainda isso, poderia ser mexido. Isso. Tanto é verdade que mexeram, no STF fez agora tipo uma modulação que se chama. Modulou, olha, a partir de abril de 2025 não terá transferências, porém até abril de 2025 vai ter as transferências. Tá, e o pessoal pergunta muito, tá? Tem a questão da transferência, mas as pessoas acham que tu só não pode transferir se a partir de abril de 25 vier a falecer. Também não transfere para o herdeiro, né? Também não transfere para herdeiro, porque a modulação lá, quando teve a decisão já é clara, não pode passar nem para terceiros e nem para herdeiros. Essa janela, ela vai até abril de 2025. A não ser que alguém, deputado federal ou senador, proponha uma nova legislação para o táxi. Mas não pode ser uma cópia da anterior. Tá, mas daí tem que alterar a Constituição, é isso? Não, teria que ser uma nova legislação. A legislação. Nova legislação. Tá. Não poderia ser mais aquela da Dilma, teria que ser um novo modelo de legislação. Daí, ou seja, isso é via Congresso Nacional. Via Congresso. Então não é na instância municipal, estadual, na instância federal. Federal, então, com certeza. Então, assim, para ficar claro para o pessoal, transferências de táxis em Porto Alegre até abril de 2025. Tá? E quem quiser transferir, porque ainda tem um processo dentro da EPTC, tá? Começa antes. Tá? Não chega em abril, eu vou encaminhar, vou protocolar. Não. O STF determinou. É até abril de 2025 as transferências. Eu acredito, não sei nem se é até o final de abril. Tá? Deve ter uma linha de corte ali. Tá? Então, fiquem atentos. Quem pretende transferir, tá? Quem pretende entrar no modal, receber alguma transferência, até abril de 2025 tem que estar com o papel assinado. Isso é para o Brasil todo, né? A gente está falando de Porto Alegre porque a gente trabalha na legislação de Porto Alegre, mas é para o Brasil todo. O STF decidiu para o Brasil todo. Sim. Voltando ao assunto, Alisson, então, tu entende que essa melhoria passou pela essa oxigenação. O pessoal que quer entender o que é oxigenação. Saiu permissionários que não queriam mais estar no sistema. Tá? Tinha placas que estavam em inventário. Tá? E entrou pessoas novas, e essas pessoas estão trabalhando no táxi e estão oferecendo um serviço de qualidade para a população. Tá? Tinha muito caso de inventário? Tinha vários de inventários que haviam começado e não haviam concluído, porque o valor que a Receita Estadual avaliava era um valor exorbitante. Chegou a 213 mil uma permissão. O que é é o ITCD, que se chama Imposto de Transmissão Causa Mortes. A Receita Estadual avaliava em 213 mil. E aí, aquela herança ficava muitos anos tramitando como inventariante. Em um dado momento, a gente conversou lá com a Receita Estadual dizendo, olha, o pessoal está preferindo entregar do que fazer o inventário. Explicamos para o secretário foi muito solidário até a época, ele demorou algum período, ali uns 2, 3 meses, mas aí uma grata surpresa em um dos inventários que eu estava fazendo, veio a grata surpresa de que veio um valor de 15 mil reais como avaliação de uma permissão de táxi. Então, o que a gente pagava de imposto, cerca de 5 mil mais ou menos para o Estado, passou a pagar 400, 500 reais.
Então, ficou muito viável fazer os inventários. Então, vários inventários foram feitos, finalizados, até porque a IPTC não aceita mais com inventariante, aceita só por um período de 6 meses, caso seja extrajudicial, e se for judicial, tem que juntar narratório o tempo todo. Eles não aceitam mais que seja por inventariante. E tu sabe que tem isso aí remete para uma questão familiar, tá? Porque o taxista em si, ele está na profissão em boa parte, porque o pai foi, porque um familiar foi. E quando entra essa questão do inventário, tá? Entra numa questão pessoal, tá? Uma questão de família, tu querer levar adiante o legado do pai ou da mãe, tá? No caso, levar adiante o legado de um familiar. São poucas profissões que têm isso aí. Então, essa questão dessas amarras aí nos inventários aí possibilitou que muitos herdeiros pudessem seguir a profissão do seu pai, tá? Do seu pai ou do seu avô, tá? Alguns eram do avô, então puderam ter, e hoje estão trabalhando no táxi aí, prestando um excelente serviço para a população. Os carros estão melhores, né, Alisson? A oferta de qualificação dos veículos hoje no táxi é muito melhor, os veículos são novos. Tá? Tu olha aqui, a boa parte da frota, ela está uma frota renovada. Ao contrário do que era há alguns anos atrás, é uma frota renovada do táxi. Isso aí tudo impacta na melhora da prestação do serviço lá na ponta, que é para a população. Sim, Elisandro, essa questão do carro novo, a gente, vamos relembrar aí, foi mudada a questão da cor, né? Então, a partir de 2019, final de 2018, início de 2019, começou a questão do carro branco. Então, a gente consegue visualizar isso na rua, porque a gente vê muitos carros brancos. Então, a gente vê ali que a frota já deve estar ali uns 60% branca para uns 40% vermelha. Isso quer dizer que os carros são de 2019 para cima. Então, a gente está com uma frota muito boa, uma frota renovada. O taxista hoje ele está com um ego lá em cima, porque a mídia está dizendo que profissão de taxista, o que lá atrás se falava que é errado, todo mundo viu que era certo, era a questão da vistoria, a questão do poder público ficar em cima, fazer as vistorias necessárias, ver se o pneu está careca, se a lataria não está amassada, se o ar-condicionado está funcionando, o traje tem que ser X, Y, Z. Então, são várias questões que estão levando a categoria a ficar cada vez melhor. E o próprio taxista está cobrando do seu colega. Bom, ali, colega, tu não está ligando o ar-condicionado? Vamos ligar, vamos atender bem, vamos fazer um serviço de excelência. Então, essa cobrança dentro do próprio modal está fazendo essa melhoria cada vez mais. Tá, e mudou a cor, tá? Mas o que tu acha do vermelho? Bom, assim, ó, essa questão aí ainda tem algumas, diremos... controvérsias. Alguns querem, alguns não querem, tá? Mas vamos lá. Essa questão ainda dá para avançar, Lisandro. Eu acho que assim, ó, hoje... Se eu quiser botar um carro vermelho hoje, carro vermelho consegue colocar, como? Mas precisa ser um executivo de no máximo 3 anos. O que eu acho, tá? Isso eu, Alisson, taxista que trabalha efetivamente na rua e trabalho algumas horas, porque eu também advogo, entendeu? Teu carro é que cor, Alisson? Vermelho. Contraditório, porque eu sou muito favorável ao branco. Muito favorável ao branco. Mas, ok, são coisas da vida. Eu consegui um carro vermelho com baixa quilometragem, que eu tinha que trocar o meu, e aí acabei colocando o vermelho, tá? Porque por baixo do meu, ele não era branco, ele era preto. Aí eu teria que pintar ele, ia ficar preto. E depois branco. Depois branco, então não fazia sentido. Mas sim, eu sou favorável ao branco, tá? Dando a minha visão. Mas aceito a posição de quem gosta do vermelho. Porque realmente, para o passageiro, ele vê melhor o vermelho. Mas por uma questão econômica, a questão do branco ela é melhor. Por quê? Tu ganha na entrada, quando tu gasta menos para entrar, e tu ganha mais na venda. Lá no pós-venda, tu consegue ter um valor agregado melhor vendendo um carro branco. É que o vermelho do táxi de Porto Alegre não era um vermelho de fábrica, né? Não era um vermelho de fábrica. Tu tinha que comprar o carro lá
preto, prata, branco, sei lá, qualquer cor, e aí ou tu mandava lixar ele e pintar de vermelho ibérico, ou tu adesivava. Então, mas tinha um custo, né? Tu tem um custo, demora uns 10, 15 dias para te montar ele, e tu tinha uma perda lá na questão da revenda dele, porque quando tu olhava o vermelho assim, tu dizia, bah, mas... A questão que a cor, o vermelho ibérico, ele é uma cor que desbota. Tá? E o veículo depois ele acaba ficando com uma aparência de mais velho, ao contrário do branco. Lógico, tem cuidados, né, que se tem com o carro, que pode ser mantida essa cor viva do vermelho. Tá? Mas assim, tu acha que é viável, por exemplo, porque tem pessoas que querem botar o táxi vermelho. Tá? Tem taxista que são favoráveis, que gostariam que continuasse o táxi vermelho, a legislação mudou, mas tem essa abertura para o veículo ser executivo. Tu acha que é viável, por exemplo, aumentar o prazo? Porque ele fica 3 anos. Tu vai botar um veículo executivo aí, vai pegar um veículo top de linha e vai ficar só 3 anos, depois tem que pintar de branco se quiser continuar no táxi. Eu acho que a vida útil poderia ser ampliada no veículo vermelho para aqueles que querem continuar com o veículo vermelho, que é uma cor tradicional do táxi de Porto Alegre, mas como todas as coisas tiveram que ter uma certa evolução, até para economicidade, até por uma questão de mercado, para a gente se adaptar, para poder concorrer, tá, com o aplicativo, tá, com a concorrência que veio. Então a gente teve que optar por meios mais econômicos, e dentre eles foi a opção de ter um veículo branco, tá, não ter que pintar ele, poder pegar de fábrica. Tá, então, mas para quem gosta, é uma sugestão daqui a pouco fazer uma alteração aí, prolongando a idade do veículo que é executivo, ficando mais tempo, porque um veículo executivo já é um veículo mais com uma característica diferente, com uma procura até diferente do público ali. Tá? Eu acho que é viável a gente daqui a pouco pensar nisso aí. Sim, Lisandro, essa questão aí, acho que cabe aos interessados aí nos procurar e a gente protocola alguma coisa na Câmara de Vereadores. Acho que é viável, sim. Aumenta a vida útil ali, de repente, para 5 anos, acho que não tem problema algum. E aí tu consegue atender a esse profissional que quer colocar um carro executivo da cor vermelho ibérico, mantendo o que a gente tinha antes de 2018. Bom, mas não foi só isso que a gente fez na questão da economia, né, Lisandro? A questão do porta-malas a gente começou alterando lá, depois teve outras alterações, mas a gente deu o pontapé inicial lá na Câmara de Vereadores na questão dos 400 litros, lembra que a gente diminuiu? A gente diminuiu na Câmara de Vereadores e começou a entrar os carros menores, né? Os hatches aí, que também é um preço mais acessível. Para vocês saberem, a legislação anterior não poderia entrar a tracker. Vocês imaginam, uma tracker não poderia entrar porque o porta-mala dela não tinha litragem suficiente para atender a legislação. Tá? Hoje a gente vê diversas tracker, que é um veículo confortável, tá? da GM, e tem bastante aí, mas até pouco tempo atrás, sem essa alteração da litragem do porta-mala, ela não poderia entrar. Isso aí também possibilitou veículos hatch. Tá? Sim, tem o Argo, tem o Onix. Existe uma tendência de mercado, tá? Talvez aí o pessoal que lida com carro possa estar até me auxiliando, que é os SUV ou SUV, eu não sei como é que se diz, tá? Eu não sei, talvez minha intelectualidade não permite dizer, mas SUV ou SUV e hatch. Os veículos sedã, eles estão sendo voltados para veículos de luxo. Perfeito. Então, por isso que é interessante essa questão de permitir o veículo hatch. Tá? E hoje, se for olhar hoje, a gasolina está ao mesmo preço do GNV praticamente, tá? Porque o veículo hatch fica inviável tu botar um cilindro de gás no porta-mala dele. Mas o preço da gasolina, então, é uma opção de custo para te ter um carro novo, tá? Sendo um veículo hatch. É importante nisso aí, às vezes, não é nem um veículo, é a prestação de serviço, é a educação do motorista com o passageiro, tratar bem o passageiro. Então, às vezes, o passageiro não liga tanto para o tamanho do veículo, alguma coisa assim. Mas é algo alguma das mudanças que entraram que possibilitou isso. E agora a gente tem
um mercado aí mais para frente, que é os veículos elétricos, tá? Que entendo ser uma tendência, né? Eu acho que é a tendência mundial, na verdade, até pela questão aí, né, ambiental. Eu acho que aí a BYD, aí vão fazer a propaganda aí, vem forte do Brasil aí, é uma tendência, não tem mais como escapar disso. Tá, né? mas tem bastante questionamento, a gente tem muito questionamento sobre isso, tá? E as baterias duras, se chove, se faltou luz, que nem deu temporal agora, aí o pessoal não ia conseguir carregar. Tá? Tem, eu acho que alguns pontos de interrogação aí que tem que ser respondido para o carro elétrico. Mas é uma tendência. Tendência. Né? Lisandro, é o seguinte, a questão do GNV também lá atrás também não trazia alguma dúvida, claro. O motor vai durar 50 mil. Eu tive um que durou 500 mil. Então, essas questões, o mercado vai acontecendo e as pessoas vão testando e daqui a pouco esse mito cai. E outra, 8 anos de garantia a bateria. As montadoras estão dando 8 anos de garantia. Eles estão com o preço elevado ainda, né? Por enquanto, né, Lisandro? Eu acho que agora, quando vier a montadora aí para o Brasil, a gente possivelmente vai ter as isenções e eu acho que esses preços tendem a cair. O início sempre é caro, essas questões. Depois o mercado começa, né, a trabalhar e começa a baixar esse preço. Eu acho que vai chegar aí, eu acho, carros elétricos para taxista, 80 a 90 mil reais. Eu acho que é um custo que dá para suportar. É uma tendência e, inclusive, tem um projeto na Câmara que os espaços públicos têm um abastecedor, não sei como é que se chama, para... Ponto de recarga, né? Ponto de recarga. Ponto de recarga dos veículos elétricos, tá? Então, tem já o projeto do Cláudio Janta ali, acredito que já tenha sido aprovado, para ter espaços públicos com ponto de recarga, tá? Porque realmente, gente, o veículo elétrico é uma tendência mundial. Tá? Por enquanto estão com um valor meio salgado, mas a tendência daqui a pouco é baixar e tem essa questão de manutenção que o mercado vai adequar. Tá? Então é uma tendência entrar esses veículos elétricos. Os entendidos falam que o carro elétrico são poucos componentes, né? Então talvez tenha menos manutenção do que o carro aí a combustão, né? Eu não sou especialista nisso, mas nós temos aí o Giovanni aí que às vezes dá uns pitacos aí interessantes, então ele está entendendo um pouco mais aí do mercado. O Giovanni é nosso eletricista, nosso taxista elétrico, o homem do carro elétrico. É isso aí. Tá. Alisson, outras mudanças que tu acha que poderia ter, tu acha na confecção de carteirão, esse tipo de coisa, assim, o que tu acha que poderia modificar no táxi aí? Bom, assim, ó, eu trabalhei um tempinho na associação lá, até fazendo carteirões às vezes eu fazia lá, eu sou tipo um faz-tudo, eu gosto de aprender, eu acho que eu sempre gostei de aprender as coisas, eu acho que a gente tá aqui para aprender o tempo todo. Então comecei a fazer carteirões lá e uma coisa que me chamava muita atenção é que todo ano o taxista tem que fazer o carteirão. Eu acho que hoje... E toxicológico todo ano? Todo ano. Toda renovação... Toda renovação. Eu acho que assim, ó, já teve isso, Lisandro, era a cada 2 anos a renovação para autorizatários, para permissionários à época, sim. Hoje é autorizatários, porque não faz sentido todo ano, eu acho que até faria sentido o toxicológico a cada 2 anos ou 2 anos e meio, como as categorias C, D e E para caminhão, entendeu? Talvez a gente poderia avançar nessa questão. Hoje, 90% dos prestadores de serviço do táxi são os próprios autorizatários, ou seja, é aquela pessoa que realmente sai para a rua, sai para trabalhar, é o dono do carro que sai para trabalhar. Então, antes, o poder público tinha uma preocupação, e em algum ponto de vista até, às vezes com razão, às vezes não, de apertar cada vez mais. Eu acho que hoje dá para reduzir um pouco essa carga para o taxista. Isso é um custo ali, é 120, 130 reais, ele tem que parar, tem que contratar alguém para fazer, porque muitos não sabem fazer lá no sistema da EPTC, que é um sistema também que tem lá seus problemas, e aí eles vão ou no sindicato, ou na associação lá onde eu trabalho, nas táxi, ou vão na Aspertaxi para fazer, e outros lugares aí que fazem. Então tem um custo, tá? Talvez cada 2 anos isso venha a diminuir esse custo, diluir esse custo. Então, eu sou favorável a cada 2 anos. Acho que a gente pode trabalhar essa questão. É algo que dá para se pensar.
No modelo de hoje, sim, Lisandro, porque hoje, como eu estou dizendo, mais de 90% são os autorizatários que trabalham, tem poucos auxiliares trabalhando. Certo. Então, eu acho que aquele prestador que está ali, ele é comprometido com isso, é o trabalho dele, é a profissão dele, não tem por que ficar duvidando da idoneidade dele. O curso hoje tem validade, por exemplo, falando no prazo do carteirão, a questão do curso tem validade de 2 anos, né? Se tu ficar 2 anos fora do mercado, que daí o curso cai, é isso? Sim, se ali é no caso do auxiliar, né? Auxiliar. Ficar 2 anos fora do sistema, ele tem que refazer o curso no SESI Senat. Porém, naquele projeto que a gente caminhou lá da questão da migração do curso, para a gente retirar aquele curso, que era um exagero, a gente encaminhou, eu botei junto lá numa das emendas para que, caso o auxiliar fique 5 anos fora do sistema, aí sim, mais de 5 anos, ele tenha que fazer o curso. Se ele ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, ele possa retornar, porque ele não vai esquecer de ser taxista, né? É um contrassenso até essa questão do curso, tá? A cada 2 anos. Eu entendo assim, se tivesse alteração no conteúdo do curso, até vai, mas o curso é o mesmo. É o mesmo. Então, tu deixou de fazer há 2 anos, passou 2 anos, não fez, tá? Mudou alguma coisa? Não mudou. Então, segue com o mesmo diploma. Bom, mudou, entrou disciplina nova dentro do curso. Bom, daí tem que fazer. Eu acho que daí tem que concordar que entrou conteúdo novo, a gente faz. Mas se o conteúdo é o mesmo, é perda de tempo. Tá? Eu acho que é umas burocracias que são desnecessárias. Tá? Então, a gente vai trabalhar nisso, dentro desse projeto aí que fala do curso estender por 5 anos, também fala do autorizatário poder dirigir outro carro, né? Sim. Hoje não pode? Hoje o autorizatário trabalha só no seu veículo. Ele não pode... Só em exceção, tipo perda total do veículo, ele pode trabalhar em outro, ou em reserva de permissão, que hoje pode ficar 1 ano em reserva, então sim, ele pode trabalhar em outro veículo daí nesse período. Mas, por exemplo, um pai e um filho cada um tem um táxi, tá? Não pode. Um trabalhar no do outro não pode. Tá, mas se um ficou doente, ou um bateu o carro ali, vai ficar 1 semana na oficina. 1 semana não dá tempo nem da IPTC responder. Então é importante essa alteração. Importante, muito importante. É importante essa alteração na lei aí. Avanço importante. Que bom. O curso para migração, a gente também está pedindo a suspensão dele. Lógico, vai depender de uma... Está na Câmara de Vereadores, eu acho que o Melo foi muito solidário à época, até a gente conversou com ele disse, olha, vamos suspender agora e ver o que a Câmara de Vereadores vai decidir. Encaminha o projeto para lá. Como é que ficou? Explica melhor para o pessoal aí como é que estava a questão do curso. Tá? Como é que ficou a questão do curso em si? Caso não consiga aprovar a extinção do curso para a migração. Como é que ficou? Assim, teve aquele calendário de migração, naquele período tinha que apresentar o certificado de conclusão do curso. De 50 horas. 50 horas. Tinha alguns que tinham de 44 que não era aceito. Que depois baixaram para 40, começaram a aceitar de 44 depois da gente insistir lá. Depois a gente conversar com o Ramires, que era o presidente da IPTC, depois a gente fazer várias mesas de negociação. Eles cederam, aceitando os cursos a partir de 2004. Isso, é verdade. 2004 em diante, quem tem curso conseguia finalizar a migração. Curso de formação de taxista. Não é curso de ponto fixo. Não. É curso de formação de taxista. Não é curso de turismo. Curso de formação. No diploma está escrito atrás. Curso de formação 44 ou 45 horas. Tem um que está escrito... Eu já vi 2. Um escrito 45, outro escrito 44 horas. E aí é o seguinte, aí o pessoal... O que acontece? Daí pessoas de idade. Vamos lá, o seu Joãozinho lá tem 70 anos, 80 anos. Eu conheci um lá, tinha 80 anos. E ele ia fazer a migração. O que ele precisa fazer? Ir lá para o SESI Senat, lá, ficar 1 semana lá para aprender a ser taxista. Só que ele é taxista há 50 anos. Ele começou lá, não sei aonde, lá com os carros de praça. Sim. Aqueles carros lá que eu não sei nem o nome, Ford, não sei o quê. E aí eles querem que ele sente lá no SESI Senat e faça o curso. Não é razoável ele aprender a ser taxista depois de 50 anos. É que nem eu fazer direito
e agora eu vou fazer o curso de Direito de novo. Tá. Não faz sentido. O curso não caiu ainda, né? O curso não caiu ainda, porém, através do Janta, eu fiz A redação. a redação do projeto, encaminhei lá para o Cláudio Janta, ele protocolou, está tramitando na casa, na Câmara de Vereadores. E aí ficou suspenso até dezembro deste ano. Ou seja, se a gente não conseguir aprovação, vai ter que fazer o curso. Tá? Porém, eu estou muito confiante de que vai ser aprovado, tá? Muito confiante. Porém, assim, o dia que for pautado na Câmara de Vereadores, a gente precisa que o pessoal vá lá, né? Não adianta só ir lá o Alisson e o Lisandro e meia dúzia de gato pingado. Tá. O pessoal tem que cumprir já passou o cronograma, né? Acho que terminou já. Terminou. Tá. Cumpriu o cronograma. Daí ficou... Alguns, quem não tinha o curso, ficou faltando o curso. Ficou faltando. A IPTC retornou os e-mails dizendo assim, olha, ficou faltando o curso. Tu tem até dezembro de 2024 para me entregar. Perfeito. Tá? Se não entregar, daí não vai migrar. Perfeito. Tá. Se a gente conseguir alterar isso aí na Câmara, tá? Não vai precisar daí entregar nem até dezembro de 2024. Daí não precisa mais. Tá, então mas a gente precisa tramitar lá, precisa ser aprovado. Tá? Então, fiquem atentos. Muita gente perdeu o prazo de migração. Como é que tá isso aí? Bem difícil. Quem perdeu o prazo, tinha um calendário ali, cada prefixo tinha seu mês correspondente, de 500 em 500. Os primeiros lá, muitos sofreram cassação, lá do 1.000 ao 1.500. Depois a gente pressionou a IPTC para que não acontecesse isso, porque eles faziam as notificações por e-mail. Um meio que não é utilizado pela grande massa dos taxistas, né? E se o taxista, por exemplo, nesse meio desse processo aí, tá? Veio a óbito, ele recebeu o e-mail aonde? No e-mail do falecido. E foi para cassação e passou para a SMMU. Mas é um absurdo. Tipo. É um absurdo, falei lá e depois das nossas reuniões lá eles deram uma segurada. Estavam chamando via telefone, no e-mail. O problema é o seguinte, é que o taxista às vezes não atualiza os seus dados na IPTC. Vamos se atentar aí, taxista. Importante, pessoal, importante, ó, o que o Alisson está falando. Atualização dos dados na IPTC, viu? Assim, tem um link muito fácil ali, se tu colocar cadastro de taxistas IPTC, no Google vai aparecer ali um link onde tu atualiza teus dados, bota ali o CPF, prefixo CPF e atualiza o seu e-mail, atualiza o seu telefone, porque o meio de comunicação da IPTC não é mais por carta R, porque eles alegam que tem custo. Então, o meio de comunicação da IPTC hoje é e-mail e tem legislação para isso. Então, eles estão amparados na legislação, viu, pessoal? Mas, embora a gente também achar que é uma coisa meio descabida, até porque tem pessoas que não olham e-mail, tem pessoas de idade que não têm afeição com a tecnologia, inclusive do e-mail. O e-mail já está há bastante tempo aí, mas tem pessoas que não têm afeição ainda, tá? Nem com celular. Mas o meio de comunicação aprovado em lei é a comunicação por e-mail. Tá? Eu e o Alisson já debatemos diversas vezes isso aí com o jurídico da IPTC, com a presidência da IPTC, com a diretoria, que é algo um pouco, meio que, não é que é descabido, está na lei, mas assim, ele não é uma coisa agregadora. Tá? Socialmente ele não é uma coisa boa. Inclusive o judiciário não utiliza como meio de comunicação esse sistema. Tá? O sistema de e-mail ele não é, porque ele não tem uma confirmação. Sim, que recebeu. Que recebeu, não existe isso. Então, manda para qualquer e-mail que está lá cadastrado e dá como se estivesse notificado, só que não é assim. Então, a gente tem que ser claro com as coisas. Bom, eu estou te notificando, aqui eu estou te mandando uma carta R, alguém assina. Aí sim, telefone, liga, bom, aí fica mais fácil, né, a comunicação. Sim. A IPTC tem utilizado isso, a gente já falou em reuniões sobre isso, teve gente caçada com isso, então... Pessoal, se atentem. Atualizem seus dados no site da IPTC. Vamos avançar, Alisson, porque tem bastante, o assunto é bastante... A gente tem bastante assunto para falar e o tempo talvez não seja tão extenso e talvez para não ficar tão maçante. Tá? Tem um burburinho aí que vai ter sorteio de 400 placas. Tá? O que tu diz? O que tu acha disso? Para ser bem claro, falaram em 423 naquele dia que a gente foi na reunião.
A gente caiu quase duro. Eu disse para eles assim, olha, vocês vão largar 423 assim, sem ver como está o mercado, sem a questão econômica, saber se isso é suportável. Mas isso era o que está na legislação, simples assim. A gente debateu alguns aspectos da legislação com a própria IPTC, tá? Que existe algo que tem que ser priorizado os auxiliares num sorteio, tá? Isso aí está na lei. Tem a questão do percentual de veículos adaptados que tem que ter, tá? E tinha até uma questão econômica do veículo. O táxi tem que qualquer coisa que tu põe tem que ter viabilidade econômica. Tu tem que botar um negócio que se sustente, tá? Que tu ganhe para sobreviver e para manter a tua ferramenta de trabalho. Tá? E a gente entende, não somos contra colocar placas novas. Eu, Lisandro, falando, na minha opinião, só tem que ter um planejamento melhor. Onde é que a gente vai colocar? Há pouco tempo aqui tem obra no centro, ponto da Marechal Floriano, que é um ponto tradicional de Porto Alegre, onde muitas pessoas ali vão, muitos idosos, eu acho que naquela região ali da Andradas, tá, nas esquinas com a Marechal, com a Dr. Flores, muito consultório. Tem muito consultório médico. Vai muito idoso ali para aquele ponto ali, porque vai fazer consulta. E aquele ponto ali da Marechal, com a obra do quadrilátero, do centro ali, ele foi extinto. A gente está tratando isso aí com a IPTC, com o secretário do planejamento, para que tenha a solução. Mas a pauta é a seguinte: botar 400 placas e reduzindo ponto, o táxi não é como aplicativo, que teoricamente teria que ficar rodando, né, e para o passageiro pegar. O táxi tem que ter um local fixo para parar. Tá? Ele não pode pegar a vaga de estacionamento e ficar parado lá e ficar por isso mesmo. Ele tem que ter o seu ponto reservado. Tá? Pode ser ponto livre, pode ser ponto fixo, tá? Mas tem que ter. E no momento que tu vai despejar 400 placas, vai ter ociosidade. Não adianta me dizer que mas de noite falta. Vai continuar faltando. Para botar 400, para botar 1.000, vai continuar faltando de noite. Porque o mercado da noite está diferente. Hoje tem eventos, mas antigamente se trabalhava os 7 dias da semana de noite praticamente tranquilo. Hoje não, tem dias para ir. Então vai continuar faltando táxi de noite. Tem gente. Transporte clandestino, né? Não vai, exatamente. Não vai mudar o cenário se tu botar 400 placas para eventos e para o transporte passageiro noturno. Então o que a gente pede? Tem um planejamento. Eu lancei uma pesquisa uma semana atrás, aí, mais ou menos, sobre onde o pessoal acha que precisa ter ponto. Eu recebi uma lista enorme de sugestões. Tá? Porque o que acontece? A cidade se movimenta. O que eu digo que a cidade se movimenta? O que era um ponto de movimentação de pessoas há 10 anos atrás, hoje não é mais, é outro local. Quando eu era mais novo, lá, quando eu tinha meus 18, 19 anos, lá, onde a gurizada saía, era ali para 24 de outubro, onde tinha as danceterias, essas coisas. Hoje já não é mais, é outro lugar. Eu sei disso que eu digo, a cidade se movimentou e os pontos de táxi não acompanharam isso. Eles têm que acompanhar, eles têm que pegar e, olha, hoje aqui cabe. Tem o Medplex ali, onde tem o Hospital Blank, tá? É um local bom. Abriu diversos Zafores ali que não estão com ponto. O da Teresópolis, imagina, não tem ponto de táxi, é um shopping. Tá? Esses atacarejos vários. Quando tu abre tu abre a tua janela, tem um atacarejo. Quando tu vê, eles estão montando, estão abrindo. Isso aí tudo pode ter. Então, não é questão de ser contra sorteio. Eu acho que é importante para o sistema tu ter a oferta, mas tu tem que ter um planejamento. Assim, esse planejamento aí, tu vai jogar coisa no mercado, tu vai prejudicar quem já está e quem está entrando também. Tá? Eu acho que tem espaço? Tem espaço. Mas tem que planejar aonde tu vai colocar e aonde tu vai usar essa ferramenta de trabalho que estão colocando. E eu acho que até pecaram nesse sorteio anterior, Lisandro. Vamos botar um pitaco aqui. Sorteio de ponto fixo, né? Ponto fixo, porque poderiam ter feito uma redistribuição bem melhor, que aí sim, de repente, a gente poderia trabalhar, não digo 400, mas daqui a pouco começar com 100, depois mais 100, a gente ir fazendo aos poucos isso.
Entendeu? Tu acomodar esses prefixos hoje que estão sem ponto, e aí tu começa a trabalhar novos prefixos. Aí sim, mas uma coisa planejada, não assim jogado ao véu de qualquer jeito. Sim. Então, outra coisa, eles dizem, tá na lei. Ok, tá na lei, mas tá na lei também que o auxiliar tem prioridade. Sim. E eu, como advogado, tô vendo lá que tá na lei, eu tô lendo lá. Ninguém foi aprovado na Câmara de Vereadores. Nós somos regidos por legislação municipal. Então, tem que ser cumprido. Meu ponto de vista é que tem que ser cumprido. Assim, tem um grupo de trabalho dentro da EPTC. Eu gostaria de ter sido convidado, não fui. Nem o Lisandro, nem ninguém foi convidado. Porque eles dizem que é eles que têm que fazer isso. Eu tenho minha dúvida nisso. Eu acho que quem são os atores principais são os taxistas. Eles são os interessados. Precisam participar. Esse grupo de trabalho para que é? Para exatamente trabalhar a questão dos novos prefixos, esses 423 que virão. Me falaram que esse projeto já está na PGM para ver a questão se é legal a questão da legalidade. A questão da meritocracia que a gente botou, que é a questão do auxiliar ter preferência. Porque isso é estranho, né? Porque nós estamos no Brasil, né? As legislações são as mesmas. No Rio de Janeiro, o auxiliar tem prioridade. Desde o ano 2000. Não estou falando de... A gente precisa de vontade política, então. Vontade política, às vezes o jurídico tem uma visão diferente. Então, assim, se no Rio de Janeiro pode, por que em Porto Alegre não pode? Então, a gente tem que trazer isso mais claramente. Eu acho que o auxiliar, sim, tem que ter prioridade. Agora, pode fazer diferente, então, vamos fazer por blocos. São Paulo fez assim, fez por blocos. Tem o bloco das mulheres, o bloco dos PCDs, tem o bloco dos carros elétricos, tem o grupo dos auxiliares. Então, tu faz blocos. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui a grosso modo. 70 carros serão PCDs. Se inscreve quem quer daí, quem 70 carros são elétricos, 70 carros são de auxiliares. E assim sucessivamente. Tu acha esse modelo que São Paulo adotou ideal? Não teve nenhuma questão jurídica que impediu isso. Então, se São Paulo, uma cidade que tem cerca de 40 mil táxis, deu certo, Porto Alegre, que tem 3 mil táxis, acho que daria muito certo. Tá certo. E eu acho que a gente tem que copiar as coisas que são boas de outros locais, entendeu? Eu acho que a gente não inventa nada. A gente pode copiar as coisas boas, a gente não pode copiar as coisas ruins. Mas as coisas boas a gente tem que copiar. Vou te fazer uma pergunta. Eu tenho a resposta, tá? Dentro dessa pesquisa que eu fiz aqui de onde poderia ter ponto de táxi em Porto Alegre. Qual que tu acha que ganhou? O que o pessoal mais diz que poderia ter, onde é que tu acha que? Depois eu te dou a resposta aqui, vamos ver se tu vai acertar. Praça 15, lá embaixo. Perto, chegou perto. Mercado Público. Que lá onde ficam os caminhões lá. É aquele lado de lá da Júlio. Porque ali era ponto de táxi ali. Aliás, tem uns que param ali, né? Meio no camufla e ficam ali. Pois é, mas aí virou ponto de aplicativo ali. Que é a saída do trem, né? Sim, a saída do trem Zurb ali. Então, assim, esse ali foi o campeão de pedidos. O pessoal me mandou, não, ali no mercado. A gente encaminha, tá? Vamos ver se acaba... A gente deu algumas ideias, né? Sim, a questão da Marechal ali, eu acho que Marechal a gente sugeriu do outro lado, né? Aquela parte de cima que desce ali, tem umas 7, 8 vagas, eu acho que ali tem viabilidade. A gente supria parcialmente a questão da retirada daquele da Marechal lá de baixo, que sobe. Agora ficaria na parte que desce. Mas ok, eu acho que já pelo menos com 7, 8 carros caberia ali. Mas, Alisson, assim, eu recebi inúmeras sugestões de ponto. Da Zona Norte à Zona Sul. A Zona Sul, assim, pelo que eu vi, é um local que cresceu muito. E ela está desassistida por táxi. Então, eu recebi muita sugestão lá de pontos na Zona Sul. Zafre, Bistecs, eu não me lembro o nome dos supermercados que o pessoal me passou.
Então, tem diversos locais onde pode ter ponto de táxi. Pode ser ponto livre. A UPA da Zona Norte, por exemplo, é um ponto livre. Só que ali acaba sendo tomado por aplicativo. Hoje, o Postão da Cruzeiro é um ponto livre que funciona muito bem. Poderia ser a UPA, ser o postão, tipo o postão na Zona Norte. Exatamente. Só que ali eu acho que carece de um ponto fixo. Teria que ter um ponto fixo ali, justamente para garantir o local ali, garantir o acesso para o taxista ali no local. Talvez ali o ideal seria ou o pessoal começar a ir para ali e começar a trabalhar ali, formar o ponto. Outro local que também se citou muito é a Orla, a extensão no ponto na Orla ali, e mais para trás ali, perto da Chaminé, que ali sim, circula ali milhares de pessoas no fim de semana, então é um ponto bem interessante para ter táxi ali. Na época a gente conseguiu uma ampliação ali, né? Eram 2 vagas, a gente conseguiu para 5 vagas. Para 5 vagas, exatamente. A gente conseguiu uma ampliação ali, mas a cidade ela vai modificando. Ela vai. E outra coisa, acho que muitos pontos poderiam ter colocado uns 2, 3 carros a mais, tá? Isso, sim, porque muitos entregaram, claro, teve processo de seria reposição. Seria reposição no ponto. Acho que isso o mercado ali daqueles pontos ia aguentar esses 2, 3, colocar de volta. Na verdade, é uma reposição. Sim. Né? Alisson, para a gente dar caminhar para o encerramento, tá? A gente batalhou esse tempo todo, até meu parceiro, a gente está sempre indo nas reuniões junto. A gente foca muito na questão da ferramenta de trabalho, do dia a dia. O que tu acha que o taxista precisa mais? Como assim a ferramenta? Tu quer dizer? A gente foca muito em legislação para a ferramenta de trabalho, para o carro, para ele pagar menos taxa, para isso. Eu acho que a gente teria que partir para algo mais para a vida pessoal do... Com certeza. O taxista tem que se cuidar também, né? O que eu digo se cuidar? Questão previdenciária. Vamos lá, vamos só para a questão previdenciária, que é uma questão bem básica. O taxista tem que pagar o seu INSS, né? Ele se precaver lá para o futuro. Ele precisa contribuir. Que no final faz falta, né? Faz muita falta. Aquele ano que ele deixou de Não, contribuir. Com certeza. O taxista tem que separar uma partezinha do seu rendimento para a questão previdenciária. Eu sempre digo que a questão previdenciária é um seguro, na verdade. Ele não é para pensar na aposentadoria, é pensar no hoje, que de repente hoje eu posso cair ali na esquina, quebrar uma perna, sim, e eu tenho um salário para mim subsistir. Então, é um seguro, não é meramente uma aposentadoria. Precisa pagar. Então, eu entendo que hoje em dia a gente bate muito, né? Porque o táxi ficou muito desamparado, tá? Em questão de legislação, em questão de melhoria. A própria faixa azul que a gente conseguiu é algo que se tentava, toda reunião da EPTC eles me negavam, assim como nega o corredor hoje. Corredor, né? Eu digo, olha, na próxima reunião vocês vão negar de novo, mas eu vou falar. Até uma hora que vocês vão encher o saco e vão mandar... E esse pai da criança todo mundo quer da faixa azul, né? É uma coisa engraçada, né? Porque agora que a gente precisa muitas pessoas pressionando o corredor, eu não vejo muitos movimentos, né? Só a gente em reuniões, vai lá. Mas olha, a hora que tu vê ali, a hora que tu vê alguém da IPTC, tu chega lá e pergunta, olha, tem uma legislação aí que o taxista pode andar no corredor, e por que não está sendo cumprida? Então a gente precisa mais forças. Uma andorinha não faz verão, tá? A gente precisa muita gente trabalhando junto. Acho que o taxista aprendeu isso, aprendeu a duras penas, mas ainda precisamos mais lideranças. A faixa azul, mais. A faixa azul, eu batalhei nas reuniões, eu falo por mim, toda reunião eu falava da faixa azul, toda reunião, vamos botar na faixa azul, é perigoso, vamos botar na faixa azul, vamos testar, aí começaram o teste. Daí depois veio a pandemia, disseram que por causa da pandemia não teve um acidente até hoje. É verdade. Nem um acidente, nenhum acontecimento na faixa azul. A gente também batalha pelo corredor. Não vou dizer que é aquele corredor com brete é perigoso, gente. Mas existem corredores que são viáveis, tá? Da Sertório, Padre Cacique. Perimetral, Padre Cacique. Tem diversos ali que dariam um auxílio, mas a gente continua firme cobrando o IPTC. Até porque agora está na lei, a faixa azul não estava na lei, viu? Esse está na lei. A gente não dorme, olha, vou te dizer que eu, assim, ó,
dia a dia eu tô com pautas importantes para o táxi. A gente tem que estar todo dia trabalhando. E todo dia aparece demanda. É uma coisa incrível como o táxi todo dia tem demanda. Todo dia tem demanda do táxi. Impressionante. Impressionante. Eu acho que, voltando àquela pauta lá, tem a questão para tratar mais da pessoalidade do táxi. A gente trata bastante da ferramenta de trabalho dele, tá? São desonerações, como ele vai trabalhar, usa faixa azul, usa corredor, o carro é tal cor, isso, aquilo, mas a gente tem que cuidar da pessoa. Tá? Ali atrás tem um pai de família, uma mãe de família, tá? Que no futuro, ou no próprio presente, ninguém está livre, tá? Acaba adoecendo. A gente tem que cuidar disso. Tá? Existiu, acho até um projeto na Câmara, na Câmara Federal sobre aposentadoria diferenciada. 25 anos. Tá? Então, são pautas que tratam da pessoalidade, da pessoa do táxi. Plano de saúde, gente, buscar alguma coisa. Eu acho que são pautas importantes, Alisson, que a gente pode estar trabalhando aí no decorrer, que é a melhoria da qualidade de vida. Com certeza, Alisson, com certeza. O taxista tem que pensar em qualidade de vida. Saúde, alimentação, eu vejo o taxista se alimentar mal, tem que cuidar, porque a gente não nós não somos os carros, a gente é uma pessoa de carne e osso ali, a gente tem que cuidar. Então é isso, Lisandro, eu acho que a gente tem que dia a dia se cuidar, cada vez mais. Tá certo, Alisson. Algum recado pro pessoal aí? Eu vou dar o meu recado aqui, tá? Pessoal, continue prestando um serviço de excelência para a população de Porto Alegre. Tá? O taxista não faz favor para o passageiro. O passageiro é cliente. Nós temos que continuar prestando, mantendo esse bom atendimento para o taxista, para o passageiro da nossa cidade. Estamos melhorando, vamos manter esse atendimento, que o resultado vem. Tá vindo e vai continuar vindo. Bom, da minha parte aí, eu trabalho dia a dia no táxi e assim, o taxista está melhorando, porém ainda temos algumas questões ainda que temos que aprimorar. Um dia de calor como hoje, o taxista tem que ligar o ar-condicionado, pelo amor de Deus, tá? Eu acho que isso é o mínimo. Atendimento, bom dia, boa tarde, cobrar o correto, andar alinhado, carro limpo. Então, isso é o básico do táxi. O restante é consequência. Táxi vai existir sempre. Sempre. Aquela máxima que veio aí há um tempinho atrás já caiu por terra há muito tempo, tá? Tanto é verdade que nós estamos aí. Quebrou Carris. E eu não preciso dizer por que quebrou a Carris, tá? Não foi por administração, não foi por nada, tá? A gente sabe por que... Falta de passageiro, que esses passageiros foram para algum lugar, tá? Que eu não vou dizer aqui. Mas todos sabem para onde foram. As lotações. As lotações. Cadê as lotações? Que eu não vejo a Glória, eu não vejo a Menino Deus. Cadê as lotações? E o táxi está aí. A gente perdeu alguns guerreiros no caminho, perdemos, é verdade. Perdemos. Mas eu tenho certeza que o táxi, certeza absoluta, que o táxi cada vez vai ser melhor. E o dedinho aquele, que é o contrato mais fácil que existe, mais rápido, aquele que tu levanta o dedo na rua e aparece um vermelhinho, um branquinho, esse nunca vai cair essa moda. O ponto, a referência, aquele cliente que te conhece, tu conhece o passageiro, tu conhece a família do passageiro, isso aí ninguém vai conseguir fazer isso, ninguém. A confiança que os pais às vezes deixam o taxista levar o filho dele para a escola, porque confia. Gente, vamos encerrando aqui, tá? Muito obrigado, Alisson, pela parceria, tá? Pela disposição de estar aqui esclarecendo. Eu sei que tu é amigo do taxista, o pessoal quando tem dúvida jurídica ali... Tá tocando agora. Usa a tua OAB para defender a turma aí, para ajudar eles, esclarecer. Tá sempre, eu sei que teu telefone está sempre à disposição aí para o pessoal esclarecer, tirar dúvidas.
pedir ajuda, às vezes a gente direciona, às vezes não consegue ajudar, a gente tem que direcionar para alguma coisa, mas a gente sempre está tentando fazer alguma coisa. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Alisson, e agradeço a vocês aí que perderam um tempinho aí assistindo a nossa podcast aí, falando de táxi. Tá bom, gente? Muito obrigado, um grande abraço, amigo taxista. Obrigado, pessoal. Assim, ó, estamos sempre à disposição. Pode me procurar aí no meu telefone. Estou sempre à disposição. Atendo na associação, qualquer coisa vão lá, perguntem meu número de telefone, pode mandar uma mensagem aqui que vai ser respondida, tá? Obrigado aí, pessoal. Um abração a todos. Abraço. Até a próxima. Falou, gente. Um abraço.